Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 3, a tripla do dia, referente aos jogos do próximo sábado, dia 6 de janeiro, ano 2024. Mas antes de darmos início às nossas análises, vamos fazer um resumo do que de fato aconteceu hoje, sexta-feira, dia 5 de janeiro. A nossa tripla do dia, onde eu selecionei a equipe do Tottenham, do Porto e do Bolonha, infelizmente ficou pelo empate da equipe do Bolonha 1-1 frente ao Genoa no campeonato italiano e também pelo empate de 1-1 entre a equipe do Boa Vista versus Clube do Porto. Já o Tottenham, obviamente, venceu 1-0 para cima do Burnley, Copa da Inglaterra. O Tottenham que decepcionou no mercado de gols, digamos assim. Esse jogo era propício para no mínimo 2 gols, mas aí o Tottenham poupou alguns jogadores, teve trabalho para obter a vitória e, consequentemente, o Greens, em termos de resultado positivo, ou seja, os 3 pontos, ou melhor, a classificação, até porque estamos falando de Copa, e buscou a vitória sofrida no segundo tempo. Teve forças para vencer o jogo por 1-0. Também, se não conquistasse no mínimo esse 1-0 frente ao Burnley, era melhor, digamos, com todo respeito, acabar. Com todo respeito, né? Tottenham sendo Tottenham, mas o Burnley, pelo amor de Deus, que time ridículo. Tottenham se classificou 1-0, né? Acredito, né? Se foi jogo único, se classificou. Se não, obteve a vantagem para o jogo da volta. Perdão que agora deu um branco, beleza, pessoal? E ficamos, repito, pelo empate do Porto e da equipe do Bolonha. Mas sem muito mimimi, sem muito bababá, agora vamos partir para a tripla de amanhã, sabadão, dia 6 de janeiro. E a começar pela Copa do Nordeste. E dos 8 times, né? São 4 jogos amanhã, o time que eu vejo com a maior probabilidade em termos de favorito é a equipe do CSA. 7 horas da noite, Repelé joga em casa, enfrenta a equipe do Iguatu, com todo respeito, Iguatu do Ceará. Não temos muito o que falar sobre esse jogo, sobre essas equipes, mas o que eu posso passar para vocês é que o CSA é uma equipe, digamos assim, mais qualificada, de maior tradição, né? De maior estampa, mesmo sabendo que só isso não traduz resultado positivo. Só isso não é o suficiente para que a gente crave o resultado de vitória de uma equipe, mas já nos dá, digamos assim, uma visão do que esperar desse jogo de amanhã. A vitória do CSA, probabilidade de 3-1, vou dar essa moral para o CSA, mesmo sabendo que início de competição é meio complicado, tem aquelas surpresas, a gente não sabe como essas equipes vão começar a nova temporada, qual vai ser o grau de aproveitamento naquela partida, de efetividade, digamos assim, de comprometimento dos jogadores, de desempenho. E aí, às vezes, acaba nos decepcionando em termos de pré-análise. Mas, ainda assim, eu confio nessa vitória do CSA, mesmo se tratando, repito, de início de competição. O que eu posso passar para vocês aqui são os últimos 10 jogos de cada um. Os últimos 10 jogos do CSA, ele venceu 4, empatou 4 e perdeu 2. Marcou 9 gols e sofreu 6. Uma média pró de 1 gol por partida e uma média aí, na minha matemática, como costumo falar, de meio gol negativo. Já a equipe do Iguatu, nos últimos 10 jogos, sofreu 19 gols e marcou 6. Média pró de meio gol por partida e negativa de 2. É o que eu tenho para passar para vocês aqui em termos de informações colhidas. CSA favorito, probabilidade de placar exato 3-1, mas a melhor entrada é o mercado de gols. O mar de 1,5 gols vem muito quente nessa partida e a princípio eu descarto ambas marcas. Deixo por ao vivo. CSA é uma equipe de maior tradição, né? Tem a obrigação, né, de vencer essa partida dentro de casa e vencer bem. 7 horas da noite, Repelé, CSA Iguatu, Copa do Nordeste. Beleza, pessoal? Daqui a pouquinho, a segunda e terceira análise referente à tripla do dia. Agora, saindo da Copa do Nordeste, partindo direto para a Itália, este jogo promete. Sassuolo e Fiorentina, rodada 19, 4h45 da tarde. O Sassuolo, que encontra-se na 16ª posição com 16 pontos. A equipe perdeu 5 dos últimos 6 jogos, não vive um bom momento a equipe do Sassuolo. Foram 1 empate, 5 derrotas, marcou 6 gols e sofreu 12, tem uma média positiva de 1 gol e negativa de 2. Já pelo lado da Fiorentina, a equipe defende a invencibilidade de 8 jogos até o presente momento. Não sabe o que é perder no que diz respeito a essas últimas 8 partidas. Foram 5 vitórias e 3 empates, marcou 12 gols, o que dá uma média positiva de 1,5 gols por partida e sofreu 5. Uma defesa sólida, uma defesa que se mostrou, digamos assim, com números satisfatórios. É por isso que a equipe encontra-se no G4 e foi beneficiada, entre aspas, pelo empate hoje da equipe do Bolonha frente ao Genoa.
foi muito importante para as pretensões da Fiorentina que a equipe do Bolonha não conquistasse um resultado positivo hoje. A equipe está na 4ª posição, repito, com 33 pontos e brigando a cada jogo para se manter solidamente nesse pelotão de cima, ou seja, no G4, e assim conquistar uma das vagas à fase de grupo da Liga dos Campeões. E lembrando, desses últimos 8 jogos, em 4 deles, a equipe não soube o que é sofrer gols. Então vive um momento muito especial a equipe da Fiorentina. Mas não será tarefa fácil enfrentar o Sassuolo fora de casa, mesmo seu adversário não vivendo um bom momento. E para piorar a situação da equipe do Sassuolo, a equipe como mandante não vence há 7 jogos. A situação está complicada para a equipe do Sassuolo. E pelo lado da Fiorentina, a equipe fora de casa oscilou bastante nos últimos 10 jogos. Isso aí deixa a gente um pouco meio que cauteloso, né, no que diz respeito a entrar com veemência numa vitória da Fiorentina amanhã. Nos últimos 10 jogos, como visitante, ela oscilou bastante. Ou seja, não teve o aproveitamento tão positivo como tem quando é mandante. Foram 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Empatou bastante, né? Venceu também num número até aceitável, significante. Foram 4 vitórias, mas esse número de empate é que preocupa. Marcou 12 gols, sofreu 8, o ataque até que se portou bem fora de casa no que diz respeito a esses últimos 10 jogos, uma média positiva aí de 1 gol por partida e uma média negativa se aproximando também de 1 gol negativo por partida. Já no confronto direto, nos últimos 6 jogos, jogos aleatórios entre eles, houve 2 vitórias para cada lado e 2 empates. Isso mostra um certo equilíbrio nesse confronto direto. Foram 10 gols para ambos os lados. Já no que diz respeito a essa mesma quantidade de jogos, ou seja, 6, agora na condição de visitante, a equipe da Fiorentina venceu 2 vezes, empatou 1 e perdeu 3, ou seja, se torna muito mais complicada a situação da Fiorentina nesse confronto direto quando ela é visitante. Ela marcou 10 gols e sofreu 11. Até em termos de gols marcados e sofridos, essas equipes estão empatadas tecnicamente no que diz respeito a esses últimos 6 jogos. Confronto direto complicado. É bem verdade que a Fiorentina vive um momento especial, né? Um momento especial, melhor dizendo. É uma equipe mais qualificada, tem números muito mais positivos, não é à toa que está no G4, e em frente a um adversário que está vivendo uma situação um tanto que desesperadora. Mas ainda assim a gente tem que também pôr na balança esses números no que diz respeito ao confronto direto. Jogão de bola, jogo para mais de 1,5 gols, jogo para ambas marcas. Lembrando, nos últimos 8 jogos entre eles, houve ambas marcas. Isso não quer dizer que sempre vai ser assim, mas são números que a gente também tem que contabilizar. Aí junta a sua análise com a minha e a gente chega aí numa formatação de bilhete mais interessante. Beleza, pessoal? Se assim você julgar interessante e com qualidade as minhas análises. Campeonato Italiano, 4h45 da tarde, rodada 19. A equipe do Sassuolo 1 e a equipe do Fiorentina 2. Probabilidade de placar exato ou mais de 1,5 gols no bilhete, também vem quente. E até mesmo o ambas marcas. Mas eu estou muito confiante nessa vitória do Fiorentina. Mas eu vou ser sincero para você, o mais de 1,5 gols e o ambas marcas tem um grande valor. Beleza, pessoal? Essa é a segunda equipe que eu coloco ali na minha tripla do dia para vencer. Fiorentina e CSA são as duas já selecionadas para formatar a tripla do dia. Daqui a pouquinho, a terceira e última análise. Saindo do campeonato italiano, partindo agora para a Turquia, rodada 19, às 13 horas, ou seja, 1 hora da tarde, jogão de bola, Samsunspor e Karagümrük. O Samsunspor, que é o 18º com 15 pontos, venceu 3 dos últimos 5 jogos, e a equipe do Karagümrük é o 17º colocado com 17 pontos, perdeu 3 dos últimos 5 jogos. Olha que ironia, né? Que contraste. A equipe do Samsunspor venceu 3 dos últimos 5. O Karagümrük perdeu 3 dos últimos 5. Como mandante, a equipe do Samsunspor venceu 4 dos últimos 7 jogos e perdeu apenas 1. Foram 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 13 gols, o ataque funcionou muito bem, com média positiva de 2 gols por partida e sofreu 7, média negativa de 1. Já pelo lado do Karagümrük, ele como visitante perdeu 5 dos últimos 8 jogos, ou seja, não tem se mostrado um bom visitante, perdendo pontos importantíssimos e com rendimento abaixo da média. Foram 1 vitória, 2 empates, 5 derrotas. Marcou 7 gols e sofreu 11. O ataque funcionou aí com média de 1 gol próprio partida e a sua defesa
com média negativa de 1,5 gols. O que esperar desse jogo de amanhã? Um mais de 1,5 gols, a melhor entrada para pôr no bilhete. Esse mais de 1,5 gols vem muito quente. A princípio, ambas marcas eu descarto e deixo para o ao vivo. Já no confronto direto, o que deu para filtrar aqui e colher foi os últimos 3 jogos entre eles. 2 vitórias para o Samsunspor e 1 derrota. Marcou 6 gols e sofreu 1. Houve, digamos assim, uma superioridade em termos de número de aproveitamento nesse confronto direto. Mas a gente sabe como é a Turquia, né? Nem sempre aquele jogo e aquele time considerado favorito acaba realmente traduzindo greens. Mas eu vejo com bons olhos essa vitória do Samsunspor amanhã. Tem números muito mais positivos, vive uma temporada um pouco melhor do que o seu rival de amanhã. E a equipe do Karangaroo, principalmente como visitante, não tem demonstrado e não tem passado uma certa credibilidade e confiança. E nem muito menos números positivos para eu acreditar na vitória dele amanhã. Beleza, pessoal? Probabilidade de placar exato, 2-1 para o Samsunspor e o mais de 1,5 gols no bilhete, para mim, é a melhor entrada. Beleza? Uma boa noite a todos, até a próxima. E lembrando, hoje, infelizmente, ficamos pelo empate do Clube do Porto e da equipe do Bolonha. Mas só para aqueles em especial que está chegando agora, né? Não só para eles, né? Em especial para eles, melhor dizendo, desde segunda-feira, quando eu estou analisando a tripla do dia, não só a tripla do dia, né? Eu coloco também lá a probabilidade de bilhete pronto, probabilidade de placar exato, formação de dupla exata, mas o foco principal, o objetivo é a tripla do dia. A gente não sofreu red. Em que sentido? Batemos 2 vezes durante a semana, até o presente momento, a tripla do dia, ficamos em 3, né? Foram 5 dias, batemos 2, ficamos em 3 por um empate. Hoje por 2 empates, ou seja, foram analisados no período de 5 dias, referente à tripla do dia, 15 jogos, 15 times para vencer, melhor dizendo, e ficamos com 11 vitórias e 4 empates, ou seja, números diante de uma semana de jogos indigestos e de uma grade não tão favorável, a gente está com um número bastante positivo e elevado. E o que isso quer dizer, Silvano Melo? Que quando a grade melhorar, quando voltar a retomar os campeonatos principais europeus, melhor dizendo, né? Os principais campeonatos europeus e também sul-americano, o índice de assertividade no que diz respeito em especial à tripla do dia, ele vai crescer e crescer bastante. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. E eu conto com a sua presença, com a sua colaboração, com o seu incentivo. E segue o canal. Se já é inscrito, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. Deixa o like. E fica aqui com a gente. Dá essa moral, dá essa credibilidade. E eu garanto para você que você não vai se arrepender. Uma boa noite a todos e até a próxima. Canal Muita Bola Nessa Hora no YouTube, Instagram e TikTok.